agora está dentre nós o preletor desta noite. O reverendo pastor Edson Pascoal. E agora aleluia! Vamos dizer ao reverendo pastor Edson Pascoal que seja indo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado pelo ensaio. Vamos agora praticar, dizer ao reverendo Edson Pascoal que seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. O pastor Edson Pascoal já é a nossa família. É família Adonai, nós somos família Visão Cristã. E hoje a bênção é especial. O pastor Edson Pascoal está vindo de viagem para vir pregar. Ele está vindo de viagem. Assim como ontem o apóstolo Mauete vinha de viagem, o reverendo Edson está vindo de viagem. Ele mal chegou, veio logo. Então vamos recebê-lo aqui nesse púlpito. Ajuda-me com a devida honra a receber o homem de Deus. Aleluia! Ai! Olha o toque! Glória a Deus! A paz do Senhor Adonai! Amém! Que alegria, meus irmãos! Reverendo, muito obrigado por mais uma vez confiar esse espaço. É muito bom estar com os irmãos na semana Souzo. Que bênção, né, irmãos? Os irmãos me deem um desconto. Eu realmente estou cansado. Estou vindo lá de Benguela. Aliás, um pouquinho mais para frente, né? Eu estava num lugar chamado Xongoroio. E saí bem cedo de Xongoroio para cá. E graças a Deus. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 1. Neemias fica entre Gênesis e Apocalipse. Aleluia. Glória a Deus. O tema desta semana é: estou fazendo uma grande obra. E eu entendo que os pregadores em Deus estão trazendo mensagens baseadas no texto que está no capítulo 4. Mas até para a gente entender o capítulo 4, criarmos assim um background, né, um pano de fundo, vamos começar no capítulo 3. E o pastor disse para eu ficar à vontade, eu pretendo ficar até 23h40. Estou brincando. Capítulo 3, também depois vamos ler capítulo 2, 17, 18, mas durante a mensagem. Apenas vamos ler agora Neemias 3 e 1. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta das ovelhas. Fale comigo, a porta das ovelhas. A qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá a consagraram, e até a torre de Ananeel. Podeis sentar em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é reconstruindo tudo de novo. Amém? Reconstruindo tudo de novo. Amados, nós estamos vivendo um ano
extraordinário. 9 anos, né, pastor? Adonai, caiu uma semente neste local, e vocês têm frutificado, têm crescido, e nós estamos diante de um texto, de um tema, de um livro da Bíblia, que não é um livro só para crente. O livro de Neemias é citado por palestrantes, por aqueles do mundo corporativo. Há um autor muito conhecido, ele zincla o mundo bíblico e palestrantes também do mundo corporativo, chamado John Maxwell. Ele tem citado muito Neemias numa perspectiva de estratégia empresarial. Ele tem citado muito Neemias. Se você estudar os 13 capítulos de Neemias, os 406 versículos deste livro, você vai se deparar com uma série de lições ricas para a sua vida no mundo corporativo, para a sua vida no mundo empresarial. E a reconstrução de Jerusalém não começou com o bater de um martelo, pá, pá, mas começou com o gemido de um homem em oração. Porque Neemias, e o que nós estamos vivendo esta semana de Neemias, não é um treinamento empresarial, motivacional. Os homens de Deus que doravante têm passado esse sacro púlpito não são coaches, são pastores, missionários, pessoas que lidam com as pessoas e que entendem o balido dos currais, das ovelhas, que têm experiências com Deus. Embora Neemias fale de liderança, embora Neemias seja útil para o mundo corporativo, o texto que nós conhecemos sobre Neemias no início é um texto que fala de um homem que, não tendo nascido em Jerusalém, mas tendo sido criado numa cultura onde se falava muito sobre Jerusalém, ele era um desses outsiders. Outsiders, em inglês, é uma expressão, né, de quem está do lado de fora. E eu não sei quanto a vocês, mas eu acho interessante. Deus tem a opção preferencial por esses caras meio outside, porque gente que vive só num lugar, que só vive numa bolha, às vezes não se permite ser usado por Deus para outras coisas. Por exemplo, Moisés, ele foi um desses outsiders, talvez um dos mais usados por Deus. Olha só, Moisés, ele era um judeu, um israelita, foi criado por egípcios e que casou com uma mulher lá de Midian, cujo pai era um feiticeiro, um xamã da religião local. Então ele vivia uma visão de, em casa, ele com os pais judeu, na sua criação com a sua mãe egípcia, que lhe deu nome, não foi sua mãe Joquebede que lhe deu o nome de Arã, foi sua mãe egípcia que deu o nome de Moisés. Casou-se com um líder de uma religião lá do deserto, que ela, se fosse de uma religião de hoje, seria um quimbandista. Não pense em muita coisa sobre Jetro, porque ele deu um bom conselho. Jetro era um cara assim, meio de uma religião meio à toa lá do deserto. Então ele era um homem que tinha uma visão de mundos diferentes. E Deus tem uma opção preferencial de usar pessoas que não são da bolha, gente fechado. Neemias, embora tivesse uma cultura judaica, foi criado, cresceu em Suzã, na sede dos medos e dos persas. Então ele tinha uma visão de mundo diferente. E ele cresceu lá. E eu estou falando isso para dizer para vocês, neste dia de hoje, que nós estamos neste ano de 2026, eu creio muito no meu coração que este é um ano de novos começos de Deus para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Este é um ano de reconstrução, este é um ano de recomeço, este é um ano de recuperação. Esse é um ano de trabalho, esse é um ano de adoração, esse é um ano de inquietação, esse é um ano de gemido, esse é um ano de misericórdia, esse é um ano de movimento, esse é um ano de graça, esse é um ano em que Deus vai levantar Neemias, que está distante, e vai revelar o que precisa acontecer aqui. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Neemias revela uma sensibilidade pelo projeto. Glória a Deus, diga amém. Amém. Sensibilidade que antecede o projeto. Veja só, veja,
quem não chora pelo que está quebrado, não tem autoridade para consertar o que está caído. Neemias estava bem, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Artaxerxes era o imperador do mundo daquela época. Ele é pintado no filme Os 300, na guerra contra Leônidas, mas aquele lá é uma figura muito emblemática. Artaxerxes era um rei fixe, um cara bacana, um rei forte, poderoso, tinha um exército medo-persas muito grande, e era um homem assim, não tão mau quanto pintado naquele filme de Hollywood. Artaxerxes era um homem que tinha muitos poderes, e ele recebia de Neemias o copo. Diga comigo, recebia o copo. Neemias era o copeiro do rei. Você pode dizer assim, pastor, mas o copeiro era aquela pessoa que provava o vinho antes do rei. Então, se o vinho tivesse envenenado, ele poderia morrer. Sim, mas a questão aqui não era se tivesse envenenado. Na grande parte, na maioria das vezes, não estava envenenado. É tanto que Artaxerxes não foi morto envenenado. O certo dessa história é como você olha as perspectivas. Se você diz assim, ele era um copeiro que servia para medir se o copo estava envenenado. Não, você pode olhar por esse lado se você não tiver a visão espiritual. Eu estou olhando pela visão espiritual. Deus está dizendo para Neemias, antes do copo ir na boca do rei, ele é provado por você. Em outras palavras, Deus te trouxe aqui neste lugar para te dizer para você que ele está te colocando em um lugar de privilégio, de prerrogativas. Antes do rei vem o Neemias, ou seja, o rei não bebe antes de Neemias provar. Você será Neemias da sua história, da sua geração, da sua família. Que coisas só acontecerão na vida de outros depois que acontecerem na sua vida. Diga, receba em nome de Jesus. Aleluia. Aí Neemias recebe o peso da notícia. Neemias estava em Suzã, na fortaleza do inverno, tá? Aquela fortaleza de Suzã era uma fortaleza de inverno. Como a rainha da Inglaterra tinha um castelo de inverno lá na Escócia, eu estive lá, eu não fui no castelo, fiquei só por fora. Mas assim, fortaleza de inverno, quer dizer, um lugar chique, um lugar que tinha o de melhor. Quando vinha o frio, o rei, o imperador do mundo, ia para aquela fortaleza de Suzã. E Neemias estava naquela fortaleza, num lugar bom, o melhor no que se diz respeito ao vinho, o melhor vinho estava lá, o melhor chá estava lá, o melhor pernil estava lá, os melhores serviçais estavam lá, a melhor comida estava lá, Neemias estava lá. Neemias recebe a visita de um parente chamado Anani, ou Anani, como vocês queiram, e Anani passou o relatório. Quando Neemias perguntou como é que está a cidade do sepulcro dos meus pais, como é que está Jerusalém, como é que está Luanda, Anani começou a falar, a cidade está quebrada, os muros estão destruídos, as portas estão queimadas. Quando Neemias ouviu isso, Neemias capítulo 1, versículos 3 a 4, diz, e disseram-me, os restantes que não foram levados do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A reforma nunca começa nas mãos, a reforma começa nos joelhos. O problema da igreja hoje é que nós falamos muito, discutimos muito, tem muita gente falando no TikTok, tem muito ensinador de TikTok, mas tem pouca gente orando e pagando o preço diante de Deus. A pergunta que eu faço nessa noite é, quando foi a última vez que você orou e jejuou? Quando foi a última vez que você pagou o preço? Não estou perguntando se você fez isso por você, não estou perguntando se você fez isso pela sua mãe, estou perguntando quantas vezes ou quanto tempo faz que você orou e jejuou por quem estava longe, distante, porque uma coisa é você orar por você, outra é você orar pela mãe, pelo filho que está doente, mas outra coisa mais pesada é você orar e jejuar por quem está distante. Eu estou bem, mas tem alguém sofrendo. Eu estou aqui, mas tem alguém que está desprotegido. Eu estou aqui, mas a cidade está queimada. Eu estou aqui, mas os muros estão caídos. Eu vou pagar preço, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Pense uma coisa nessa noite comigo. Nós estamos aqui adorando a Deus, e há cristãos da Nigéria perseguidos pelo grupo Boko Haram.
Nós estamos adorando a Deus. E na Índia, mulheres estão sendo jogadas dentro de um poço de cabeça para baixo. Nós estamos aqui adorando a Deus, e cristãos estão sendo perseguidos, igrejas estão sendo queimadas. Anani, quando fala para Neemias, Neemias vai aos joelhos e busca a Deus e chorou. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, amados irmãos. Pedro orou a noite toda, pescou a noite toda, lançava a rede de um lado, lançava para o outro. O Senhor Jesus veio sobre as ondas e falou assim: lança a rede do lado direito. Lucas 5:5. Pedro falou assim: Senhor, eu passei a noite toda pescando, não peguei nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha essa palavra. Você não está aqui só por emoção, você não está aqui só por circunstância, você não foi escolhido para estar com um copo para servir ao rei porque você é mais bonito, porque você tem capacidade. Você está com esse copo porque Deus tem um propósito, e se Deus tem um propósito, você vai dizer como Pedro: Senhor, eu estou aqui há muito tempo, não aconteceu nada, mas com base na palavra que o Senhor vai me dar, eu vou lançar a rede, eu vou pegar na colher de pedreiro, eu vou trabalhar na reconstrução. Uhul! Deus não usa quem está satisfeito com as ruínas. Deus usa quem se desprende para buscar e adorá-lo, mesmo debaixo das ruínas. Aleluia! A palavra de Deus é algo em movimento. Quando Neemias ouve as palavras de Anani, pareceram que foram palavras rema de Deus ao seu coração. Vocês já sabem, vocês são muito instruídos, a diferença entre logos e rema. Logos é a palavra que traz instrução, rema é a palavra que gera o teu destino. Logos é uma palavra bíblica, um ensino, uma instrução. Rema é uma palavra específica. Quando Anani falou, aquelas palavras entraram no coração de Neemias como logos, uma palavra especial, algo de Deus para ele. A palavra de Deus diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Diga aleluia por isso. O religioso conhece o contexto, o religioso estuda só o contexto, mas o cristão conhece o movimento do texto. Amém? O cristão conhece o movimento do texto. O centurião de Cafarnaum falou assim: Senhor, não precisa que o Senhor chegue lá. Eu tenho homens que, se eu disser uma coisa, ele vai lá e faz. Basta o Senhor liberar uma palavra. A palavra vai na frente, a palavra vai caminhar. Glória a Deus por isso. Por que será que eu estou tão preso a isso? Mateus 8:8 diz: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas manda uma palavra e o meu criado sarará. Aleluia, glória a Deus. Imagine que aqui eu tenho uma foto de uma cachoeira. Tem árvores do lado, tem pedras, tem água caindo. E nessa Angola de meu Deus tem cachoeiras muito bonitas por aí. Poderia falar de algumas para vocês. Não estou falando só lá de Malange não, já? Poderia deixar vocês com inveja. Mas tem uma foto de uma cachoeira aqui, águas caindo e planta do lado e tal. Que coisa bonita. Uma coisa é você ver a foto da cachoeira. Outra coisa é você mergulhar debaixo da água. Logos é a foto da cachoeira. Rema é você estar debaixo da água da cachoeira. Olha só essa palavra. Não venha ao culto só na perspectiva de receber a logos. Fica debaixo da cachoeira. Quando a água começar a cair, você vai entender o mover de Deus, para onde Ele está te direcionando. Quando Anani começa a falar, a cachoeira começa a cair na cabeça de Neemias. E fala: não, eu não posso ficar só com isso, não. Eu não posso ficar só com uma história. Eu não posso ficar, não. E, glória a Deus. Gente que vive no Espírito, gente que tem chamada para reconstrução, não fica quieto diante das ruínas, diante da destruição, diante da maldade do mundo, diante das informações maléficas, diante dos relatórios da ação de Satanás. Quando você ouve que outros estão sofrendo, isso tem que mexer você. Aleluia, amém? Então não venha ao culto só para ouvir uma palavra, venha ao culto para se mover com a palavra e mergulhar debaixo da cachoeira. Diga: Senhor, sobre a tua palavra eu vou me levantar, eu vou reconstruir. Veja só, logos traz instrução para a mente, rema ativa o teu destino. Amém? Mas eu vou continuar. Agora veja só,
Neemias não foi só um homem de oração, joelho. Neemias foi um homem de coragem. Coragem é o combustível da reconstrução. Toda pessoa que Deus está usando para fazer algo extraordinário tem que ter coragem. A vida exige coragem. A vida pede coragem. Os grandes homens que fizeram grandes coisas não fizeram só porque tinham talentos. Fizeram porque também tinham coragem. Oh, glória a Deus. O adversário é grande, o inimigo é muito medonho, as circunstâncias são adversas, você ainda não tem referência, você ainda não tem os recursos, mas você tem o Deus que gera coragem dentro de você. Uma das principais ações do Espírito Santo dentro de nós é nos dar coragem. Quando Pedro negou a Jesus, ele fez isso antes do Pentecoste. Negou 3 vezes. Depois do Pentecoste, o Espírito Santo atuando dentro dele, ele pregou para mais de 3.000 almas e estas se converteram a Cristo. O Espírito Santo dentro de você tem que gerar em você uma compulsão para fazer aquilo que você não faria se você não tivesse o Espírito Santo. Deixa eu falar para você, se você tem o Espírito, se você está cheio do Espírito, você não pode viver na média, você não pode fazer o que outros fazem, você não pode seguir o conselho de Sambalate, você não pode ser negativo, você tem que ter coragem. Oh, aleluia, glória a Deus. Porque projetos grandes não dependem de dinheiro. Dependem de homens e mulheres que não têm medo de morrer. Projetos grandiosos não dependem de dinheiro. Dependem de homens e mulheres que não têm medo de morrer. E algumas pessoas, por causa dos seus projetos, morreram. E ao morrerem, entraram para a história e se eternizaram. Martin Luther King não tinha medo de morrer, não morreu. Estamos falando dele aqui hoje. Você sabe quem matou ele? Você sabe quem eram os algozes dele naquela época? Sabe quem perseguia as passeatas em direção aos direitos cívicos americanos entre negros e brancos? Estão todos no esquecimento. Falamos do pastor batista Martin Luther King, porque quem tem coragem ao ponto de não ter medo de morrer, não morre. Oh, glória a Deus. Diga graças a Deus por isso. Olha só, amados. Vença o medo. Existem 2 tipos de medo. Existe o medo que te dá a capacidade de avaliar os riscos, e existe um medo que em grego chama-se probel, é um medo paralisante, aquele que você não consegue avançar. Um dia eu fui num ambiente, no Brasil, e era um ambiente chique, fazia tempo que eu tinha ido a um ambiente daquele, as cadeiras eram chique, a comida era chique, o ambiente era chique, foi um senhor palestrar lá, e era um homem com quase 2 metros de altura, um senhor branco assim, com um fato bonito, nos panos, irmão, que fato bonito. O cara subiu assim, no púlpito para falar, ajeitaram o microfone para ele, e ele falou assim, boa noite, senhoras e senhores, e aí começou a falar, e vocês estão vendo que, eu estou vendo, estão vendo, caiu. Eu falei, agora estou vendo. O homem teve um mal súbito por causa do medo de falar em público. Era um homem com uma boa pinta, bem vestido, capacitado para falar sobre o assunto, mas não tinha prática em falar em público. E por causa do medo de falar em público, que é um dos principais medos do mundo, ele caiu naquele púlpito. Fiquei com pena, né? Depois deram água, e aí ele ficou assim, depois foi alguém falar. Que coisa, o medo paralisante é uma coisa horrível, irmãos. Tem o medo que paralisa, o medo que faz a pessoa olhar para trás, ou tem um medo que paralisa e tem um medo também que faz você correr, né? Faz você correr. Um dia eu entrei, não faz muitos anos, foi aqui nessa Angola de meu Deus, lá na província do Ambo. Eu fui visitar um irmão que disseram que ele estava doente, eu fui visitar, eu estava recém-chegado no Ambo, aí eu saí na casa, bati assim e tal, e fui entrando, empurrei assim um pouquinho, tinha umas flores lá atrás no quintal, eu entrei, empurrei e tal, irmão, só quando eu cheguei lá atrás, no fundo, irmão, tem aqueles cachorros que deixam você entrar, e fica em silêncio, só quando você está lá dentro que ele faz, irmão do céu, olha, irmãos, era aqueles cachorros que tem a orelha assim, que tem um pé bem grande. Naquele dia, irmão, nem o Bolton, eu dei uma carreira, uma velocidade tão grande, irmão, saí correndo, eu saí correndo, que esse calcanhar batia quase aqui na cabeça. E eu saí do quintal, saí da rua, atravessei a rua, saí correndo, e saí, irmão, quase que eu corri a cidade do Ambo toda, e não olhei para trás. Dia seguinte foi que o irmão explicou, não, pastor, minha casa era outra do lado, o senhor entrou no quintal errado.
Tem um medo que paralisa e tem um medo que também faz você correr. E veja só, Neemias 2:2, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Não era para Neemias estar com o rosto triste, era talvez para o rei estar com o rosto triste e Neemias tentar alegrá-lo, porque ninguém podia apresentar-se diante do rei triste, tristeza não podia contaminar o rei. Olha, irmão, era para estar feliz, mesmo quando estivesse triste, tinha que estar feliz, o dente doendo tinha que estar feliz, tá feliz, está feliz, é o tempo todo feliz, tudo bem, mas Neemias está triste, e Neemias não consegue representar, ele não consegue, ele está correndo o risco de morrer, ele está correndo o risco de ser preso, de ser desqualificado para aquela função de copeiro do rei, e ele vai diante do rei com o coração entristecido por causa da notícia de que a cidade do sepulcro dos seus pais está destruída. Ele vai lá, ele está com medo, ele está triste, mas não está com medo, preste atenção, ele está triste, mas não está com medo, tem uma diferença entre estar triste e estar com medo. Existe uma tristeza que te dá coragem, existe uma tristeza que te dá o quê? Coragem. E é isso mesmo, não, eu sou psicanalista, além de pastor, não se engane, nem toda pessoa que está feliz porque realmente está com vontade de fazer as coisas acontecerem. Há uma felicidade que é falsa, chama-se xisto. Há um sorriso que é um mecanismo de defesa. Há gente que está fazendo piada da própria realidade, quando na verdade está desistindo dos seus próprios projetos. E tem alguém que aparentemente está triste, mas está guerreando. Oh, aleluia! Ana está no altar, está balbuciando palavra, ninguém está entendendo o que ela está falando. O profeta, o sacerdote lhe olha de longe, lhe avalia, fala, está bêbada, bebeu capo roto, tomou caxiri, tomou um copo de vinho. Essa mulher não está pura não, ela está ali no altar, mas está guerreando, está triste, mas está guerreando. Oh, aleluia! Diga glória a Deus por isso. O medo rouba de você a capacidade de tomar decisões. Muitos não conquistam por falta de coragem, não é por falta de talento, mas por falta de coragem. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Diga, crente é moderado. Crente não é maluco, crente é moderado, crente avalia os riscos e vai na força, vai na fé. Irmão Pedro estava durante a tempestade no barco, todo mundo também estava ali, mas quando ele viu o Senhor Jesus vindo, ele disse, não, eu tenho que ir, se ele está vindo, eu tenho que ir, se a palavra está em movimento, eu tenho que estar em movimento, Jesus é a palavra, amém? Lá em Apocalipse diz que Cristo é a palavra, se a palavra está em movimento, eu também tenho que estar em movimento. Se Jesus está sobre as águas, eu tenho que também fazer coro com Jesus, pegar a onda de Jesus. Jesus é surfista, você é surfista. Jesus está aquecendo, eu vou aquecer. Jesus está comendo peixe, eu vou comer. Então, se Jesus está pegando onda, vou pegar a onda também. Diga para o irmão que está ao seu lado. Se Jesus está pegando onda, eu vou pegar a onda. Isso é coragem. Amém? Então Pedro disse, Senhor, eu vou. Então vem, Pedro. E ele começou a andar sobre as águas. Todo mundo ficou no barco, mas Pedro foi sobre as águas. Se és tu, manda-me ir. Ou seja, eu vou, eu tenho coragem, mas me dá uma palavra. Quando Neemias ouve do rei, o que é que você quer que eu faça? Aí a Bíblia diz, versículo 4, então orei ao Deus dos céus. Preste muita atenção. Até quando o rei abrir uma porta, pergunte a Deus se é para entrar. Não vai entrando porque você está triste, não, porque é sinal de Deus, é sinal, não. Mesmo quando o rei abrir a porta sobre aquilo, olha, preste atenção, sobre aquilo que me entristece, eu não posso me precipitar. Ei, pega isso, sobre aquilo que me entristece, eu não posso me precipitar. Ah, eu estou triste porque estou na solidão, parece que qualquer um Zezinho vai lá e casa, não, se precipitou, não fica assim, já te falei para você. Você está triste, mas está guerreando. É melhor continuar triste e guerreando do que se precipitar. Amém? Olha só. O que é que você deixou de fazer em 2025 por falta de coragem? O que é que você não fez por falta de coragem? Deus está dizendo para você hoje, não temas, porque eu estou com você. Eu estou com você. E a coragem é o primeiro material da construção da sua história. Não é o prumo, não é a colher de pedreiro, não é o carro de mão, não é a areia, não é o cimento. O primeiro material de reconstrução da sua história é a coragem. Porque o medo faz você escravo da segurança.
O medo te faz escravo da segurança. A coragem te faz dono do teu destino. Vou repetir. O medo te faz escravo da segurança. A coragem te faz dono do teu destino. O que é a segurança? É a zona de conforto. É esse emprego que você está sofrendo, está sendo humilhada, está sem produzir. Ah, mas pastor, eu orei tanto para Deus me dar meu emprego. Esse emprego aí que está te consumindo, que não deixa a pessoa vir na igreja, que está destruindo o teu casamento, que está acabando com a tua saúde. Você vai continuar isso por quê? O que é que a Bíblia diz? O que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sua alma é sua família, sua alma é sua salvação, sua alma é sua saúde, sua alma é sua integridade, sua alma é sua consciência. Aleluia. Amém. Então a coragem te faz escrava do medo. Diga amém. Amém. Agora veja, há uma autoridade por parte do homem e da mulher da reconstrução. Neemias não foi apenas com a vontade, ele foi com a autoridade legal. Ele pediu ao rei: rei, me dê cartas. Preste atenção. Você tem um sofrimento por uma notícia. Você tem uma porta aberta, mas você precisa de autoridade. Você precisa de legitimação na tua vida. Legitimação. Você precisa de coisas que as pessoas vão te respeitar por alguma referência que está acima de você. Quando Davi foi contra o gigante para convencer o rei Saul, ele disse: eu já matei um urso, já matei um leão. Você não pode só ir de cara assim igual, vem fazer o que aqui? Não sei. Geazi, o mensageiro sem mensagem. Quando o filho de Davi morreu, alguém disse: vai lá levar notícia para o rei. E alguém foi levar, alguém saiu na frente correndo para dar notícia. Correu para dar notícia. Quando abriram o portão, perguntaram: você veio fazer o que aqui? Não sei, eu só vi uma pessoa correr, eu corri também. Meu irmão, você tem que ter referência, você tem que ter envio, você tem que ter autorização. Diga glória a Deus por isso. Ou você pensa que eu estou há 23 anos na África só porque eu tive vontade de vir para cá? Muitas das coisas das quais Deus me livrou, e alguns demônios pelas quais eu coloquei a mão na cabeça de pessoas e foi embora, não é só por causa de mim, mas por quem me enviou para cá. Pela igreja que ora por mim. É isso. Não, eu vou. Não faça isso. Neemias 2:8. E uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me desse madeira para construir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houvera de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão do Senhor sobre mim. Se Neemias não tivesse carta, ele não teria passado na primeira província. Não teria. Agora em Angola está mais fácil, mas 2003, pastor, você saía daqui para o Quando Cubango, tinha 5 paragens. Cada entrada de província tinha que parar. Tinha polícia da imigração, tinha polícia dali, tinha polícia daqui, tinha polícia dali, tinha polícia dali, tal. Hoje também, graças a Deus, os polícias já estão mais modernos. Está passando na internet, né? Tá bem. Vou falar assim mesmo. Tão modernos, tão estudaram, estão na faculdade, cresceram, os polícias de hoje, glória a Deus. Mas um dia, numa dessas províncias, eu passei, um polícia me parou, falou: sei o que? Eu falei: sou pastor. Carta de condução. Aí eu dei. Carta internacional, eu dei. Verbete, eu dei. Já estava com 3 documentos. Livrete, eu dei. Livrete, né? Livrete, documento, depois. Passaporte, aí eu dei. Aí ficou olhando assim, 5 documentos. Aí uma pessoa que estava do meu lado assim falou: pastor, ele só está olhando as fotos, não sabe ler não. Hoje não, hoje os polícias de hoje, graças a Deus. Mas entenda uma coisa, se Neemias não tivesse carta do rei, ele não teria passado nenhuma província. Amém? Nem a primeira província ele teria o quê? Passado. Vocês gostam dessa? Mas eu me lembrei de outra. Também. Lá no Ambo. Essa história eu também não estava em Angola, foi na época da guerra. Mas foi uma pessoa que contou de uma outra pessoa que confirmou. E essa pessoa que confirmou foi a pessoa tal da situação. Um pastor, um homem de Deus, um missionário estrangeiro, muitos anos aqui e tal.
Aquelas situações de guerra que você sabe aqui e tá vindo os outros ali, estão invadindo a cidade, corre, pega o jumbo, entra, todo mundo, as famílias, vai na fila para pegar o avião, aqueles aviões grandes, né, para fugir, vir para Luanda e tal. E um pastor, homem de Deus, missionário estrangeiro e tal, ele falou, vamos para a fila, minha filha. Não, mas agora só estão levar as famílias dos deputados, as pessoas da autoridade, os ministros. Ele falou, vamos, porque Deus me disse que é para eu ir para a fila. Deus me falou para ir, e a gente tem que ir, vamos chegar aqui, vamos ser os primeiros aqui. Bom, vocês aí entendem, né? E ele foi para a fila, irmãos, com a esposa, missionário, não é deputado, não era ministro, não era nada, e o Zezinho lá, que pegou o documento dele, quando pegou, começou a soletrar, ministro, passa, é ministro, vai. Me contou, o outro contou do outro. O certo é que tem coisa na vida que se você não tiver autorização, você não passa. Sim ou não? Se você não tiver carta, não vai. Tem que alguém referenciar. Paulo fala de carta de recomendação. Naquela época antiga, as cartas, Paulo escrevia cartas, os irmãos cartas. Paulo, quando escrevia cartas, no final delas, recomendava que a igreja cuidasse da família de Onesíforo, por exemplo. Um dia eu vou pregar aqui para vocês sobre isso. Paulo recomendava a alguns irmãos que a igreja cuidasse desses irmãos. Quando o irmão ia para uma outra cidade, outra igreja, Paulo recomendava que cuidasse daquele irmão. Teve um irmão na igreja que fugiu, era um escravo, o nome dele era Onésimo, fugiu do seu senhor, né? Filemon, e Paulo recomendou, olha, por favor, perdoa ele, Filemon, se ele der alguma coisa, por favor, põe na minha conta, tal. Tá vendo essa coisa de cobertura de alguém que responde? Isso é importante na vida de uma pessoa, irmão. Você tem que entender na sua vida que se você não tiver carta, não tiver uma autorização, por mais que você tenha coragem e até o Espírito de Deus, algumas coisas vão ser barradas. Então você tem que pedir a Deus que o Senhor vá à sua frente, que o Senhor mova os papéis, que o Senhor toque o coração de alguém para olhar o teu nome e escrever você ali. É Deus que faz isso. E aí você vai estar lá no meio da multidão, alguém vai olhar você assim, do nada, vai falar assim, vem cá, vem você, ah, mas por quê? Ele pagou, deu dinheiro, deu gasosa, não, meu filho, é Deus. Segundo a boa mão de Deus sobre mim. Porque você está aqui, você vai responder, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Porque você está aqui. Você venceu em 2025, por quê? Sabe por que o diabo não destrói a tua família? Segundo a boa mão de Deus sobre você, aleluia. Então, você não pode reconstruir só com base em entusiasmo. Você tem que ter autoridade espiritual. Se o céu não assinar o projeto, a terra não vai respeitar a sua obra. Se o céu não assinar o projeto, se o céu não assinar o projeto que está lá em cima, a administração vai barrar, vai vir o governador, vai acabar, vai perder. Mas se os céus assinou, Neemias orou ao Deus dos céus. Glória a Deus. Amém? Mas tem uma coisa. Coragem envolve sacrifício. De Suzã até Jerusalém. Quantos metros, pastor? Metros? Pastor, quantos quilômetros? 1.500. Sabe o que é 1.500 quilômetros? É daqui ao Chacate. Você vai e desce, Quanzo Sul, Benguela, tal, no Ila, Cunene, tal, faz essa fronteira e ainda manda mais uns 70 quilômetros. 1.500 quilômetros. É lá na Namíbia, a 70 quilômetros da Namíbia. É 1.500 quilômetros. Olha, 1.500 quilômetros de avião, às vezes já não é muito bom. De carro, depende, se for um Getúlio. Mas Getúlio não aguenta a província.
Fui abastecer meu carro aqui nessas bombas da... Fui abastecer meu carro aqui nessas bombas aqui, Mirante. Né? E tem que não sei o que, descer um negócio lá. Aí o frentista eu ia falar, não, brasileiro, porque em Angola, não sei o que. Eu falei, cheio, Monengue, você tem 20 e poucos anos. Monengue. Você tem 20 e poucos anos, está a falar assim, aqui em Angola, comigo, que estou há mais de 23 anos nesse país. Olha só minha sandália, meu sapato, que parece mais uma percata. Olha meu carro, que já não chama mais Lune Cruz, chama-se Chef Máquina, e Mofato Safari. Tá maluco? Sou mangolê também, meu. Você está a falar, aqui em Angola, não sei que em Angola é o quê, meu? Eu conheço Angola mais do que você. Então... Eu saí no Chef Máquina, lá do Xangoroi para cá hoje, para pregar. Estou pregando aqui com vocês, mas meu espírito já está na cama já. Irmão, então, se você, 1.500 quilômetros num Getu, agora 1.500 quilômetros no lombo de um cavalo, Neemias saiu de Suzã para Jerusalém no lombo de um cavalo. Toc, 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 toc. Calor, fome, na areia, pedra, sobe montanha, desce montanha. Oh, meu Deus, mas eu quero falar uma palavra. Eu prefiro passar 1.500 quilômetros andando no lombo de um cavalo, mas em direção a uma ação na qual Deus vai se manifestar, do que ficar no meu ar-condicionado, onde nunca o nome do meu Deus vai ser glorificado na minha preguiça. Deus não é glorificado na preguiça e na inércia. Deus é glorificado no sacrifício de um homem e de uma mulher corajosa. Oh, aleluia! Então, pare de tentar convencer as pessoas no grito. Não é grito. Vá para o quarto de oração e diga assim, Senhor, está aqui a carta. Assina. Porque se o Senhor assinar, as portas das províncias vão se abrir para mim. Deus vai assinar a carta. E você vai nas províncias. E você vai entrar onde ninguém entrou. Porque quem se ajoelha diante de Deus não precisa se curvar diante de nenhum homem da terra. Quem se ajoelha diante de Deus não precisa de padrinho lá. Quem se ajoelha diante de Deus não precisa de gasosa debaixo dos panos. Quem se ajoelha diante de Deus pode ser da família dos santos ou dos pecadores, vai entrar também. Vai entrar também. Diga glória a Deus por isso. Agora, mais à frente, avançando, estou quase lá. Veja só, você tem que se opor à mediocridade. A mediocridade é a visão do conformismo. Tá bom, não, e assim mesmo. Que ninguém chuta cachorro morto. É uma expressão brasileira. Ninguém chuta cachorro morto. Ou seja, se um cachorro está morto, deixa lá, ninguém vai se preocupar com ele. A gente se preocupa com quem está dando fruto, com quem está crescendo. O senhor David Mendes, acho que é um sociólogo, bem conhecido aqui dessa Angola, fez um vídeo esses dias aí falando e tal, falou umas coisas que eu achei muito interessante. Falou assim, é sobre um rapaz que parece que foi servir no corpo de bombeiro, porque ele fez um ato heróico lá pela Viana, e pulou lá, e ajudou umas pessoas, e o tal do Mateus, que está na Bíblia também, mas não é aquele, é esse outro, parece que depois saiu por alguma situação, e a sociedade caiu em cima dele e tal, é porque é gatuno que não presta, bababá, pau que nasce torto, nunca se... E o senhor David Mendes, se alguém está me ouvindo, tal, não tem uma opção preferencial, nem partidária, nem a ninguém, mas achei interessante a colocação dele. Ele falou, sabe qual é o problema aqui? Ele falou, não sou eu. É que nós somos uma sociedade de invejosos. É muita inveja. Esse puto está aí, já está aí, já vai me abraçar com o ministro, não sei o quê, papapá. Aí o miúdo pisou na bola, errou, aconteceu alguma coisa lá, olha, tá vendo? Não presta mesmo e tal. Aí o David Mendes, como sociólogo, falou, o que é que deveríamos fazer na hora dessa? A sociedade abraçar, tentar recuperar, levar no psicólogo, no psicanalista, ajudar, tentar perceber quais são as situações que levaram esse garoto a isso, porque apesar de contas, foi ele que falou, não foi eu.
Apesar de contas, o gatuno desse país maior não é um garoto que vai começar uma vida militar assim, né, de forma circunstancial. Os gatunos estão aí pedindo dinheiro toda hora, roubando, e as gasosas, e fez uma série de citações. E ele falou, somos uma sociedade de invejosos. Ele falou. Se é que é isso, se é que há verdade nas palavras dele, é que a inveja, ela é fruto da insegurança. Não, as pessoas não invejam só por invejar, só por desejo de ter o que o outro não tem. Elas invejam porque elas têm insegurança de que o outro se sobressaia. Elas invejam porque elas não são capazes de fazer. Elas têm a oportunidade, têm capacidade, têm a família, têm recursos, mas não fazem. Aí chega o Neemias, quem é esse? Esse é quem? Esse é quem? Como é então? E aí, todo Neemias irrita todo Sambalate. Todo Neemias é um problema para o Tobias. Todo Neemias, e olha, eu vou falar um negócio para você, todo canto tem Sambalate, viu, irmão? Às vezes o nome dele é João, às vezes é Maria, Augustinho, às vezes é Melita, mas é Sambalate, espírito de Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio, está em todo canto. Lá no meu local de trabalho tem um monte. Na praça lá, vendendo peixe, tem um monte de Tobias e Sambalate. Aquelas que vendem carvão, Tobias e Sambalate também. Mas tem Tobias e Sambalate. No governo, na política, Tobias e Sambalate. Ou como tem Tobias? Todo canto da igreja, também tem. Na igreja tem gente que não faz e não quer que o outro faça. Não ora e não gosta de quem ora. Não sente poder e se incomoda com o irmão que está cheio da glória. É Tobias, é Sambalate. Oh, Jesus. Toda vez que Deus levanta um reconstrutor, o diabo levanta um Tobias. Neemias 2:10. O que ouvindo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, lhe pesou com grande peso que viesse alguém a procurar o bem dos filhos de Israel. Pesou neles. Você sabia que você está aqui na igreja, tem gente que está doente só com inveja de você? Às vezes você nem tem tanta coisa para ele invejar, mas ele tem inveja de você. Tem inveja mesmo, inveja teu filho, inveja a roupa que você veste. Você passa assim e ela te olha de baixo para cima, faz um raio-x. Se você é gordinha, tem inveja. Se você é magra, tem inveja. Se você vai no ginásio, tem inveja. Se você tem marido bonito, tem inveja. Se tem marido feio, tem inveja também. Se não tem marido, tem inveja também. Não envolve, toda hora de inveja. O mundo está cheio de gente medíocre. Gente que se acostumam com os muros caídos, não querem ver outros levantarem o muro que está caído. É isso aí. Quando você decide, vou tomar vergonha e não vou ficar nessa, achando que é normal viver com os muros caídos da minha vida, não. E olha, e outra coisa, não espere que a sua família e os seus amigos medíocres te ajudem. Não. Vamos fazer grupo no WhatsApp só para falar de você. Os canais que mais audiência nesse momento em Angola dão no TikTok são aquelas lives de fofoqueiros do inferno para falar mal da vida dos outros. É falar da vida dos pastores, dos homens de Deus, irmão. Quem trata da igreja é Deus. A Bíblia diz que quem tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo assiste. Quando se referia a João Batista, o noivo é Jesus, a igreja é a noiva. Mas que é tanta fofoca, é tanta coisa, e até crente, mano, envolvido nisso, pelo amor de Deus. E por que ele tem inveja de você? Porque a sua coragem expõe a covardia deles. É isso. Por que os irmãos de Davi se incomodaram com Davi lá? Porque ele era pequeno, estava corajoso, queria lutar com quem eles não queriam lutar. Eles não querem lutar com quem você quer lutar. Você está chamando o inimigo para o ringue, para o UFC, e eles estão fugindo. Não dá, cheio de cálculos, calculando, não tem que ter matematicamente, porque na academia, na faculdade, não sei o quê, e você está aqui no monte orando, pagando preço, buscando a Deus, e falando assim, Jesus, manda para mim aqui que eu vou arrebentar com esse gigante. E ele se incomoda com você. Pense em Jesus curando no sábado. Jesus curou um homem no sábado. Aquilo gerou um alvoroço nos líderes religiosos. Eles não conseguiam curar nenhuma barata.
Não sei se barata tem cura, tem problema de barata. Eu não curo barata, eu piso logo. Mas eles não conseguiam curar nada. Quando Jesus curou o homem no sábado, não pode, não sei o quê, porque é lei, porque é Moisés. Porque o sistema religioso prefere um homem doente dentro das regras do que um homem curado fora dos padrões dele. O sistema religioso prefere uma mulher sofrendo dentro das regras do que uma mulher cheia do poder de Deus fora do sistema deles. Ou você pensa que você vai ser completa morando perto da tua família? O que a Bíblia diz? Deixará pai e mãe. E você ainda quer ficar morando no quintal da tua sogra e achando que vai viver uma vida completa? Vai não, minha filha. Morando no quintal da tua sogra. Não. Você casou com a mulher, está morando no terreno ou no quintal da mãe dela. Hã? Você compra uma Coca-Cola, põe na geleira, teu cunhado vai lá e bebe. Irmão. Sai daí, meu irmão. Sai daí. Ai, eu vou morar onde? Vai morar numa tenda. Vai ser igual Abraão. Monta lá na montanha, tem uma tenda e cria para Deus circunstâncias assim, olha, eu vim para cá, peguei essa mulher, a família me deu na fé, ela não tem nada, eu também não tenho nada. Vim aqui, montei essa tenda aqui, me ajuda, Jesus. É assim, meu irmão. Oxi. Oh, glória a Deus. Agora veja só, Neemias não parou para responder a Sambalate, porque quem tem o espírito de reconstrutor não perde tempo com críticas, não perde, não perca tempo com críticas. Se tem uma coisa que quanto menos jovem eu vou ficando, eu vou me convencendo mais sobre isso, é de que eu não posso viver a sua vida e você não pode viver a minha, meu irmão. Não, porque vai viver a tua vida, meu irmão, faz o que você quiser. Outro dia, um irmão fez hates na internet. Não tem negócio de hate? Né? Porque viu uma foto minha no Facebook, eu estava jogando xadrez. Tem um negócio aqui, um shopping, tinha um negócio de xadrez lá. Parei lá, comecei a jogar xadrez com meu filho. E o irmão, pastor, não pode jogar xadrez. Eu falei, e o irmão também com essa língua grande, não pode ficar falando mal do irmão na televisão. Meu irmão, vai viver a tua vida. Eu não posso viver a tua vida, você não pode viver a minha. E eu já estou com quase 50 e um pouquinho mais, não vou falar e tal. Você tem mais tempo aí, eu vou curtir a minha vida, vou viver com a minha consciência, com o Espírito de Deus no meu coração, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu cachorro, vou pegar sol, vou pegar onda, vou viajar a Angola, vou comer fungo, depois não vou comer nada, vou viver a minha vida, vive a sua vida, eu vivo a minha. Cada um de nós tem que ter consciência do nível de intimidade que você tem com Deus. Você às vezes vê uma pessoa assim, o cara é todo estranho, todo meio maluco, mas você não sabe a intimidade que ele tem com Deus, meu irmão. Outro dia eu conheci no Brasil um pastor, ele é um grande ganhador de almas, ele ganha almas, ele ora pelas pessoas na rua, ele é um homem de Deus, mas ele tem um monte de tatuagem, tem um cabelo rastafari, umas camisas assim, todo meio maluco, mas o cara fala de Deus de uma forma extraordinária. É Ele Deus. É Ele Deus. Ele está reconstruindo os muros que Deus deu para ele reconstruir. Eu vou reconstruir os meus. Amém? Amém? A melhor resposta à crítica que você dá a uma pessoa medíocre é o barulho da obra que está crescendo nas suas mãos. A melhor resposta é o barulho da obra que está crescendo nas tuas mãos. Estão falando de mim, mas a obra está crescendo. Está crescendo. Jesus está abençoando, minha família está bem, os meninos estão crescendo, eu comi hoje já, amanhã não sei, mas hoje já comi, Jesus está abençoando, estou cheio do Espírito, estou cheio da glória e da graça, está crescendo na minha mão, colocou na minha mão, está crescendo, é a resposta, diga glória a Deus. Agora veja só, Deus que trabalha com você, Ele seleciona pessoas para você. Você vai fazer uma grande obra, mas não significa que vai ser com muita gente. Neemias disse que cheguei lá com poucos homens. A distância foi grande, mas eram poucos homens. Poucos homens. Juízes 7:7. E disse o Senhor a Gideão: vos livrarei e entregarei os midianitas nas suas mãos. Era só 300. Deus foi diminuindo, porque muitas vezes Deus diminui a nossa quantidade de amigos para garantir a qualidade da nossa vitória.
Neemias foi para lá, mas chegou com poucos homens, um cavalo e poucos homens. A obra era muito grande, mas ele foi para lá com poucos homens. Diga, poucos homens. Jesus alimentou uma multidão. Eu fico imaginando assim, olha, se você tem 1000 pessoas em qualquer ambiente, você precisa de mais ou menos de 40 a 100 pessoas para gerir o espaço e o serviço a 1000 pessoas. Agora 5.000 pessoas. Jesus precisaria de 400 a 500 pessoas. Mas quando mais de 5.000 pessoas estavam com fome, o Senhor Jesus pegou os pães e os peixinhos do menino e entregou na mão de 12. Para servir a mais de 5.000. É desproporcional. Só que aí que está o milagre. O Deus das coisas grandes nem sempre vai usar muita gente com você. Era só 12. Colocou os pães e os peixes na mão de pouca gente. E nem todos ali participaram. Eu vou dar uma palavra profética na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Para Deus fazer coisas grandes, você terá que aprender que algumas pessoas vão ficar para trás, porque elas são peso morto na tua vida. Jonas tem que sair do teu barco. Essa Jonas tem que sair do teu barco. Diga glória a Deus. Ano passado, 2025, 24, Deus permitiu que algumas pessoas saíssem da sua vida, para que você não dividisse a glória da reconstrução com quem não suou no deserto com você. 1.500 quilômetros, alguns vieram comigo nesse deserto. Agora, esses que estão aí, só esperando, os anos todos que estão aí não fizeram nada. Agora vamos questionar, a mim e a quem caminhou 1.500 quilômetros comigo? Não. Quando for a hora da inauguração, não chame para a sua inauguração quem não teve com você na sua construção. Não. Na minha festa, meu culto de ações de graça, minhas bodas, não, vai só mesmo, só a moscota mesmo, só aqueles que estiveram comigo. Glória a Deus por isso. Porque uma árvore precisa de poda para crescer. E você precisa de perder algumas pessoas para chegar onde Deus quer que você chegue. Diga amém por isso. Amém? Mas olha só. Pare de chorar por quem te abandonou na crise. Pare de chorar. Ai, deixou. A irmã falou, pastor, meu marido saiu para comprar cigarro e não voltou mais. Eu falei, quantos dias? 22 anos. 22 anos e a senhora está chorando ainda, irmã? Meu irmão, pare de chorar. Eles não eram ajudantes, eles eram observadores. Tem gente que é ajudante, e tem gente que só está ali para espionar a obra. Deus tirou porque não quer espião. Oh, glória a Deus. Deus não precisa de multidão para fazer história. Ele só precisa de coração que sabe a hora certa de fazer. Aleluia. A estrutura da reforma, capítulo 3. Já vou terminar. A obra de Deus não aceita amadores. Aí que está também. Deus não quer amadores. E como tem amador nesse país, meu irmão? Agora eu estou falando como angolano. Eu sou mangolê também, né? Não vai dizer que o brasileiro veio aqui falar mal do meu país, não. Irmãos do céu, eu não conhecia Angola. Cheguei aqui em 2023, o caminhão que eu comecei a trabalhar, porque me deram um dinheiro para construir uma escola, eu comprei um caminhão para vender areia. Aquele caminhão construí 3 escolas. Eu ia lá para o Golfo, eu ia lá para o Panguila, olha, eu vim para abrir igreja, me mandaram dinheiro para construir uma escola, comprei um caminhão. Uma Scania 112. E eu começava a ir lá para o Panguila comprar areia e brugal e ia lá para o Golfo vender. Lembra que antigamente ficavam os caminhões ali no Golfo cheio de areia? Eu estava lá. Eu estava lá naquela época. Vendendo areia. E eu construí 3 escolas. Uma no Cacoaco e 2 na Viana. Mas o caminhão deu problema. E aí arrumaram uma pessoa, é mecânico. Ele chegou, ô papá, eu sou mecânico original. E eu não sabia, lhe coloquei para consertar o caminhão. Quando ele mexeu em um monte de coisa lá, quando eu liguei o caminhão, fez assim, negócio. Ele esqueceu uma chave de fenda dentro do motor do caminhão. Quando eu liguei, furou o motor, furou o capu e o óleo foi assim, parecia um poço de petróleo do Iraque.
Como tem amador nesse país? Pessoas que não têm noção de nada, mas fala, sou doutor. Eu sou doutor, sou eletricista. Eu sou dentista. Eu sou pastor. Nunca leu a Bíblia uma vez. Sou pastor, vou abrir a minha igreja. Vou pregar. Como tem amador nesse país? Não, Deus não quer amador na sua obra. Não. Para isso que tem a ciência, para isso que Deus fez as coisas. Deus respeita os processos e as coisas. Pare de trabalhar com amador. Pare de seguir amador. Esse país também, um grande problema desse país é assim. O camarada é estilista, põe ele para ser ministro da economia. Não, nesse momento não, aqui não. É outro país da África. Mas ele é estilista, dá pitaco, dá ideia. Está falando de uma coisa e fala bonito, mas não tem informação nenhuma naquilo que ele está falando. Deus não quer amador na sua obra. Diga aleluia por isso. A obra de Deus exige pessoas que tenham capacidade no Espírito Santo para fazer as coisas. E sabe qual é a prioridade? Sabe qual é a primeira coisa que Neemias restaura quando chega lá? O que é? A porta das ovelhas. Tinha 12 portas, mas a primeira porta a ser restaurada era a porta das ovelhas. Por quê? Porque era a porta por onde passava o objeto do sacrifício. As ovelhas eram objeto do sacrifício, ou seja, antes de qualquer coisa, tem que passar a oferta, tem que passar a adoração. Que ninguém vai fazer nada sem adorar primeiro. Neemias 3:1. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, e edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram. Você não pode reconstruir a sua vida financeira se o seu altar espiritual está em ruína. Você não pode ter um casamento feliz se você não tem comunhão com Deus. Você não pode, não existe, é um culto. Vamos preparar a logística para o culto, vamos pintar, vamos preparar um bom som, microfone, a mídia, boas cadeiras, tudo. Aí traz o pregador, e o pregador não tem unção, não tem graça, é um mundano. Que tem gente que está pregando nas igrejas hoje, depois sai da igreja e vai para o hotel, com a filha de Eva. Tem muito aí, por aí. Então, o que adianta? A primeira porta a ser restaurada tem que ser a porta das... Antes de buscar novos clientes na sua vida, antes de antes de ir para a faculdade, restaure a porta das ovelhas. Quem não consagra a fundação, não celebra a inauguração. Amém? Na bandeira brasileira está escrito uma frase assim, ordem e progresso. Nós queremos muito progresso, mas não queremos o processo. A ordem é o processo. Olha, a Bíblia diz que cada um reconstruía de frente à sua casa. Veja, havia uma ordem e havia uma geografia. Quem morava aqui, na frente da sua casa, tem um muro, você vai reconstruir o muro da frente da tua casa. Aquilo que está na frente da tua casa é tua responsabilidade. Ou seja, havia uma geografia, havia uma estratégia, havia um espaço, um sistema de cooperação, uma ordem. É isso que Deus está falando comigo, com você. A reconstrução de Jerusalém foi a soma de pequenas fidelidades. Eu reconstruo esse pedaço, você reconstrói aquele, e você reconstrói aquele. Preste atenção, a reconstrução de Jerusalém foi a soma de pequenos pedaços. A reconstrução dessa nação de Angola dar-se-á quando nós levarmos a sério pequenas ações. É aquele refrigerante da Refriango que não vamos jogar no lixo. É aquela rua que está emburacada, com tal, que a gente vai ajeitar ali, conversar com o vizinho, que tem uma água que está vazando há 5 meses. Vou falar com a vizinha, dou a cooperação, dou a cola, a outra dá um pedaço de tubo. Não vamos deixar a água correr aqui, não. A reconstrução da nação deve ser uma soma de pequenos atos de fidelidade. Diga glória a Deus por isso. Eu vou terminar, mas tenho que dizer uma coisa para vocês, muito importante. Deus não faz remendos. Ele faz uma história nova a partir do zero. Amém? Angola está do jeito que está, porque temos muito amadores fazendo remendo, gambiarra, colocando coisa no lugar que não é para colocar, falando coisa que não tem nada a ver, falando coisa à toa, dando pitaco, dando ideia que não tem nada a ver. E pasmem vocês, influencia, viu? Influencia muito.
Às vezes uma pessoa precisa ir para a televisão ou para a rede social para abrir a boca e falar e abrir o coração de quão insatisfeita está e tal, por causa de um serviço ali, que os seus produtos, seus serviços, seus caminhões não saíram, e bababá, e falar e abrir o coração, e ficar quase que ter um AVC, no dia seguinte eles chamam, resolve o caso dela. Mas não precisa ser assim. Amém? Não precisa ser assim. Glória a Deus. Sabe por que isso? Sabe por quê? E uma coisa que eu noto muito, eu tenho que falar como um profeta nessa nação. Essa nação tem um espírito muito forte, que atua, as coisas aqui, muita coisa só se resolve na força. É a força. Você tem o seu carro, está no seu carro, vem um, põe assim na frente, vai empurrando com o bico. Isso é o quê? É a força. Se você toca acidentalmente no motoqueiro, aparece 30 para te bater, antes de você sair do carro. É o quê? É a força. Alguém que vai para a rede social para expor e falar de um problema e tal, é a força. Tudo é muito na força, na imposição, do dinheiro, da ameaça, da palavra maldita, às vezes. E a palavra do Senhor diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos porque o Espírito do Senhor estava na vida de quem estava trabalhando ali. Glória a Deus. Mas tem uma coisa importantíssima aqui. O progresso antecede, aliás, o processo antecede o progresso. O processo antecede o progresso. Veja, Neemias começou a orar e a jejuar no mês de Quisleu. Fale, Quisleu. 4 meses se passaram e Neemias começou a sua ação no mês de Nissan. Sabe que mês é o mês de Nissan? 4 meses se passaram, Neemias começou a sua ação no mês de Nissan. Sabe que mês é o mês de Nissan? Os meses em Israel, o calendário judaico, ele pega a metade de um mês nosso e a metade de um mês, do fim de um mês, e a primeira metade do outro mês. Entendeu? Mês de Nissan é o mês de março. Só que detalhe, não começa hoje, nós ainda não estamos em Nissan, porque é 12. Começa dia 15 de março, domingo. Nissan é domingo. Domingo você tem que começar essa reconstrução. Essa campanha, essa semana Souls, tem que ser forte. Você tem que sair daquele ambiente com a pregação, a mensagem que Deus colocar no coração do servo do Senhor, decidida a reconstruir a sua vida. Abacuque 2:3. Porque a visão ainda é para o tempo determinado. Até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. A visão é para um tempo determinado. Deus tem um tempo determinado para você. Aleluia. Amém? Neemias está disposto a se levantar para reconstruir a nação, reconstruir sua casa, reconstruir sua vida, reconstruir sua família. Quem está disposto? Mas olha só, o principal Neemias que veio para a reconstrução total é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é aquele que assumiu a principal obra. João 1,14. Neemias saiu de Suzã para Jerusalém. Jesus saiu do céu para a terra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Toda a reconstrução acontece através de Cristo Jesus. A nação angolana que me ouve pela internet, a vossa reconstrução está em Cristo Jesus. Tê-lo como o Senhor e o mestre da reconstrução em Angola. A solução para Angola não está nos quimbandas, não está na cultura, não está na economia, não está no governo, não está no partido do poder. A solução em Angola está em o Neemias de Deus, Cristo Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus é o autor da reconstrução, da minha, da sua vida, da minha e da sua casa. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode colocar a mão no seu coração assim? Diga assim comigo nessa noite, em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra. Eu entendo que Jesus é o reconstrutor. E eu estou com Ele nessa obra. A nação precisa ser reconstruída. A minha família e os meus sonhos também. O meu posicionamento, depois dessa semana, será diferente. Diga em nome de Jesus. Eu não aceito o espírito de covardia. Eu não nasci para ficar no esquecimento.
Diga, eu vou me sacrificar. Num ato de coragem. 1.500 quilômetros. Ou até mais. Eu vou além. Porque eu sei quem está comigo. Diga em nome de Jesus. Eu me aproprio desta carta que os céus estão me dando aqui hoje. E eu vou avançar. E as portas vão se abrir. E as províncias serão meu termo. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida agora em nome de Jesus. A sua porção não será a mediocridade. A sua porção não será o esquecimento. Porque o Deus de Neemias te qualificou, te enquadrou, te alistou para essa construção. Ele sabe a ferramenta que está nas tuas mãos. Ele te deu uma ferramenta e você vai usar na sua casa, na sua vida, na sua família, nessa nação. Angola precisa do uso adequado dessa ferramenta que está nas tuas mãos. Você não é nenhum amador, você não é nenhum paraquedista, você não é nenhum estranho. Deus conhece você. Essa terra é sua, essa é a sua Jerusalém. E você, inconformado com os muros destruídos e as portas queimadas, vai se levantar agora. Levante a sua voz em oração. Senhor, em o nome do Senhor Jesus, neste momento nós oramos pela nação angolana, Senhor. Oramos por nossa casa, nossa vida, nossa família. Quanta destruição, Senhor, quanta miséria, quanta escassez. Mas nós não nos conformamos. Nós somos Adonai, somos pentecostais, somos da oração, do mistério, somos do copo na mão e dos joelhos encalejados, somos daqueles que têm a espada na mão e a colher de pedreiro na outra, e a tocha, xarabacandarabassoria. Nós não temos negócio com Sambalate, nós não temos negócio com Tobias, nós estamos fazendo uma grande obra de reconstrução. O reconstrutor está na nossa frente, Jesus de Nazaré. O rei já deu as cartas. O rei já deu as cartas. O rei já deu as cartas. E você vai avançar, e você vai vencer, e você vai chegar lá, porque é sua vitória em nome de Jesus.